Um negão desse tamanho, gay? Gay pode até ser, mas precisava ser afeminado? Oi, eu sou Alice Dilma e esse é o podcast Tinha Que Ser Prete, onde você me ouve, mas as vozes são nossas. Esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. O episódio de hoje é Precisava Ser Afeminado? E para falar com propriedade sobre esse tema, nós convidamos o João Paulo e o Lucas Inácio. Se apresentem, meninos, contem pra gente o que vocês fazem, o que não fazem, de onde são. Bom, gente, olá, eu sou o João Paulo, eu sou artista, sou drag queen, sou ator também, de vez em quando, às vezes faço alguma coisa trabalhada com, às vezes trabalho com vídeo também, com edição, então estou aí no meio da arte em vários setores, né? Era estudante da UFES, aí por agora estou um pouco afastado, tenho 23 anos, moro na Serra, no Espírito Santo, sou bicha preta, graças a Deus, graças a deusa, e é isso. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Lucas Inácio, tenho 24 anos, moro na Serra, Espírito Santo. Estou cursando o 8º, 9º período em Ciências Sociais, já finalista. Então, essas questões sociais de negritude, de gênero, sexualidade, eu já estou inserido há um certo tempo, além da minha vivência. Gosto muito de séries, filmes, apaixonado por música, mundo pop. Na nossa sociedade, tudo tem um padrão, tudo tem valor. E certamente que os corpos negros não ficariam de fora. Existem um padrão esperado para homens negros, que é a virilidade, a masculinidade, o tamanho da genitália. E é até por isso que existe uma supersexualização dos corpos negros. Mas e os gays e bissexuais pretos? Como eles ficam? Com todas essas regras, como eles devem ser? Contem pra gente como foi esse processo de ser preto e gay. Como que essas duas coisas se encontraram ou desencontraram, né? Então, na minha questão, eu já me entendo por gay, né, viado, bicha, antecipadamente da questão da negritude. Desde criança eu já sabia que tinha alguma coisa ali que não era o padrão estabelecido, né? Era diferente dos outros garotos, enfim. E a questão da negritude, para mim, ela começa mais tardia, ali pelos 18 anos, eu começo a me entender como negro. A questão do cabelo também, eu começo a deixar o meu cabelo crescer. E essa questão da negritude com a sexualidade vem a partir daí, depois que eu me entendo como negro. Aí eu começo a me enxergar na sociedade como este corpo, e aí eu vou me entendendo mais, mas mesmo assim com muitas questões dentro disso. Eu comecei a me enxergar. Na verdade, eu acho que esse enxergar ele já vinha de bem antes, mas eu acho que o aceitar de fato, o entender de fato, né, o que eu era, que eu sou gay e gay preto, eu acho que foi um processo que eles vem sendo construído bem juntinho, né, bem paralelo. Essa questão dessa imagem que é construída do homem preto, que tem que ser viril, que tem que ser forte, ativo, dominador, né? Essa construção me atrapalhou um pouco, porque existe a construção de imagens de um homem branco, e existe a construção de imagens de um homem preto. E aí, quando a gente entra na área da sexualidade, me parecia, no começo, quando eu ainda não entendia muito do mundo, me parecia que, bom, existe eu sou bicha preta, mas a regrinha diz que eu tenho que ser um machão e as gays brancas podem se manter na sua afeminidade
sem problema nenhum, as gays brancas que podem sair por aí, passar batom e sair arrasando e sair pulando, quicando por aí, e eu, enquanto gay preto, não tenho esse direito. E aí eu comecei a ter um pouco mais essa consciência assistindo, né, começando a assistir um pouco mais de conteúdos que me atendiam mais, né, porque parece que, tipo assim, quando a gente vai se entendendo como gay, o mundo LGBT no geral, ele aparece aquele arco-íris e um monte de gays padrão de Smart Fit. E aí você como bicha preta, você fica assim, mas cadê eu? E aí, até eu achar esse eu, foi um processo demorado, foi um processo complicado. Quando eu comecei a me sentir um pouco mais representado assistindo RuPaul's Drag Race, e aí que eu comecei a ver um pouco mais de bichas pretas afeminadas, e aí que eu comecei a reparar que, poxa, eu posso também ser assim, e não tem problema nisso. E aí, com isso, né, eu fui aprendendo a lidar também com a questão, acho que, um certo preconceito dentro da própria comunidade mesmo, que tem toda essa questão, né, da construção do homem gay viril, né, do homem preto no geral, né, o homem preto no geral, que com toda essa virilidade, e aí, como eu não representava esse tipo, então existia uma certa exclusão da minha pessoa, ainda existe, na verdade, então existe uma certa exclusão da minha pessoa de determinados círculos. Sobre essa questão, assim, né, eu nunca tinha parado para pensar sobre como que era essa questão de vocês. E aí, uma vez eu estava conversando com a minha prima, que ela tinha passado recentemente na Universidade de Ciências Sociais, e aí ela ela é bem atuante no movimento negro, inclusive ela está fazendo parte de um dos episódios, e ela falou assim, que um veterano dela tinha comentado uma questão assim que eu achei assim incrível, assim, como que essas questões das palavras, elas fazem muito sentido. E ele falou para ela que ele se sentia muito mais representado pela palavra bicha do que pela palavra gay, né? E isso está muito relacionado com a questão racial, né? E vocês, assim, vocês sentem essa diferença das duas palavras, essa diferença de representatividade? Eu sinto. O João tocou um ponto muito bom da hipersexualização, que é essa animalização mesmo, né, do homem negro, e não vem de agora. Já é uma questão que vem desde a época de escravidão, porque você pode perceber que para os homens brancos eles sempre foram vistos como homens, e os homens negros nem como seres humanos eram reconhecidos, né? Então sempre teve aquela coisa do homem reprodutor, né, do ser reprodutor da época de escravidão, que vem no imaginário brasileiro até hoje. Então, para a gente se reconhecer primeiro como um homem, depois, né, vem a questão da sexualidade, é tardio. E já para o homem branco já não é. Então, para eles sempre tiveram a sua humanidade garantida para ser quem são, né? Porque são eles que ditam as regras do mundo, né? E os outros que se adaptem para se encaixar. E não é bem assim que a banda toca. Cada corpo, né, tem a sua particularidade. E essa questão da bicha preta, né, nomenclatura, e do homem gay é muito real, porque você vai pesquisar nas redes sociais, no Google, você vê gay atrelado à imagem, né, de homens brancos, bombados, né, que sempre foi o ideal de masculinidade, né? E quando você pesquisa bicha, né, aquela coisa depreciativa, engraçada, né? Pessoas racializadas, magras, geralmente não corpudas, né? Então esse nome bicha preta, as pessoas começaram a ressignificar, né? A pegar o que foi sempre dito que é algo ruim e transformar num algo positivo. Nós somos isso, e aí? O que vocês vão fazer em relação a isso, entendeu?
Eu penso bem assim. E uma coisa também interessante dessa construção histórica, né, entre, acho que a palavra gay e o bicha também, porque tem um artigo que é de uma professora, de uma aluna, na verdade, lá da Universidade Federal do Paraná, em que ela fala, inclusive vou até indicar ele depois no final, em que ela fala sobre exatamente as bichas pretas e os gays afeminados, né? E aí ela usa a nomenclatura bichas pretas e viados. E aí eu acho essas duas palavras, para mim, são as que mais pessoalmente me acolhem. E tanto que o título da tese dela é basicamente ela é o diabo. E aí fala sobre essa questão de como que essa palavra, logo no comecinho, né? Ela fala sobre essa questão de como que essa palavra bicha, ela vem de uma construção histórica lá bem antiga, porque até um determinado século, até o século IX, não existia uma imagem certa do que era o dito diabo, né? E aí foi a partir desse século, antes da Europa, os europeus invadirem o continente africano todo e fazerem tudo aquilo, foi nesse momento, foi logo no comecinho disso tudo, que eles pensaram numa nova imagem do diabo, e o diabo ele começou a ser representado como um anjo preto e nu. Então, tudo que era preto era tudo ligado à escuridão, tudo que era preto era ligado a coisas negativas, né? Coisas ruins. E aí com isso, nessa questão histórica da palavra bicha, que bicha sempre foi uma palavra associada, quer dizer, né? Começou a ser uma palavra associada a nós, gays pretos. E até mesmo na forma, o local onde essa palavra é falada, que eu acho muito interessante, porque parece que nas comunidades e nas áreas onde a gente sabe que onde tem maior concentração de pessoas pretas, por exemplo, no nosso país, a palavra bicha ela não é tida como um ataque, como a gente percebe quando a gente sai para o mundo afora, né? Porque para mim, como eu estudava, né, quando eu era criancinha, como eu estudava em uma área que não chegava a ser uma área nobre, mas era uma área um pouco mais privilegiada e um pouco mais branca, digamos assim, a palavra bicha foi apresentada para mim como forma de tentar me insultar e tentar me atacar. E aí, sendo que se eu fosse para outros espaços, esse tipo de palavra não seria usada para me atacar, e sim para acolhimento. Muito interessante que vocês trouxeram. E na fala do Lucas, né, ele fala sobre a questão que o homem negro, o homem e a mulher negra, eles nunca foram considerados, né, na época como pessoas. E eu ouvi uma vez um rapper falando sobre isso, que o homem negro, ele não é humano, ele é sempre ou quase humano, ou ele é mais do que humano. Então traz a questão dessa que a gente comentou, né, da virilidade, né, dessa força. E aí eu também me recordei de um vídeo que eu estava assistindo de um poeta, que eu agora esqueci o nome. Odeio quando esqueço o nome. E aí ele falava que ele ouvia muitas pessoas falando, né? Um negão desse, né? Desse viado. E essa questão, né? Do homem gay por si só, ele já é uma questão muito complicada, porque a gente usa uma palavra, né? Na comunidade LGBT, e em questões raciais, que é a passibilidade, né? E a mulher, quando ela é lésbica, que ela tem uma certa passibilidade, porque na nossa sociedade já é algo mais comum do jeito. Então, é comum mulheres andar de mão dadas, é comum mulheres ter um certo tipo de afeto, né, no meio da rua, essas coisas que não é tão comum entre homens. Então, o homem, quando ele é gay, ele já quebra um monte de padrão. E aí, quando ele é negro, é mais um monte ainda, né? No BBB 21,
O Gil do Vigor conta em um dos dias do reality show que sofreu preconceito com seus próprios namorados. Ele percebeu que procurava um certo tipo de padrão dos homens gays. E ele fala que saía com eles, mesmo assim, né? Entrava no relacionamento. E aí o Gil diversas vezes tentou esconder esse jeito dele, né? Que todo mundo conhece, mas isso machucava muito ele. Vocês já passaram por isso? De se sentirem julgados pelos jeitos de vocês? Seja no relacionamento, na família ou na escola? Aí, então, algumas vezes, na verdade. Acho que, no meu caso, né, eu nunca namorei, né? Nunca namorei ninguém. Mas, em relações rápidas, em algumas relações rápidas, sempre tem, né? Já acho que a gente que é gay, a gente está acostumado com certos aplicativos de encontro, e aí muitas descrições de tipo Tinder, assim, e aí muitas descrições é coisa do tipo, sou sigilo fora do meio, ou alguns comentários do tipo, já chegou cara pra mim em aplicativo e perguntou assim, você... Eu fico pensando nessa pergunta às vezes, e aí eu não sei se eu rio, não sei se eu choro, porque é muito desesperadora. Porque ele chega pra mim e fala, não, mas você é gay que é homem mesmo, ou você é gayzinho? Aí eu fiquei, moço, mas não entendi isso. Deu vontade de perguntar assim, meu querido, eu não entendi a sua pergunta. Porque eu tinha entendido o que ele queria dizer com isso, mas eu fiquei tão indignado na hora que eu fiquei, meu filho... Gays são homens, eu não tô sendo menos homem só porque eu sou mais afeminado, só porque eu falo desse jeito, não. E aí, não só nesses relacionamentos rápidos, mas também em relacionamentos com amigos, com pessoas próximas, conhecidos, que eu sentia que existia que eu sentia que existia esse incômodo, né, de tipo, tá falando alto demais, ou fica fazendo muito gesto, tem a mão muito, muito mole, alguma coisa assim. E parece que para algumas pessoas, né, para alguns homens gays, isso tira o fator homem de mim. Porque tipo assim, se para alguns assim, parece que se eu sou afeminado, então eu sou menos homem por causa disso. Sendo que não tem nada coisa a ver com a outra. Ainda assim, em alguns casos bem isoladinhos, eu até entendo, mas mais ou menos, não entendo, mas eu ouço. Eu tento compreender alguns casos por, enfim, N questões da pessoa, às vezes a pessoa vive numa família muito conservadora, e, enfim, tem todas essas questões. Mas, ainda assim, eu entendo a questão da pessoa ter um problema com ela, mas aí ela pegar esse problema e transferir para o outro, tipo, para a pessoa, para o homem que ele está se relacionando, para outra pessoa, e acabar atacando essas pessoas, aí eu já fico com o pé atrás, eu me estresso, e aí eu mando para lugares legais. Nem tão legais assim, talvez. Enfim. A minha questão com ser afeminado, né, ela não vem de hoje. É uma questão longa. Hoje eu não tenho problema mais com isso, mas nem sempre foi assim. Na minha adolescência, né, quando eu já me entendia por gay, viado, a minha questão com os homens, assim, na escola geralmente era mais admirar de longe, sabe? Tinha aqueles crushes, mas não chegava para falar, porque geralmente eram héteros, né? Garotos héteros, quem nunca se apaixonou, né, por uma pessoa hétero na adolescência? E geralmente era aquele contato mais, sabe, platônico, né? E essa questão de ser afeminado na escola sempre foi pra gente que parece que é imposto uma coisa de ser, tipo assim, a gente já não é
considerado como algo provido de beleza, né? Das pessoas quererem se relacionar para namorar afetivamente, né? Então, no mínimo, tem que ser a bicha engraçada, né? Tem que ser a bicha popular, falar com todo mundo, né? Falar alto, chamar atenção. Geralmente, no meu caso, era assim. Eu era uma bicha mais caricata na sala, sabe? Geralmente era o único, então a galera já sabia que era. Nem eu, às vezes, me entendia assim, mas era o meu jeito e a galera gostava. Geralmente eu andava com as meninas, né? E geralmente é assim. E os meninos era aquela relação péssima de sofrer bullying, né? Ouvir muita gracinha, aguentar calado, sempre aguentar calado. E aí, quando eu já começo a sair do ensino médio e ir para os 18 anos, aí que vem aquela era, igual o João falou, dos aplicativos, né? Que tem o Grindr, Tinder, etc. Enfim, inúmeros. E o meu primeiro contato com relacionamentos foi assim, por aplicativos. Não me orgulho disso, mas também não tenho nada contra com quem faz o uso. Mas é uma parte da minha vida que provavelmente, se eu pudesse, eu apagaria. Porque eu tive experiências muito ruins com pessoas que eu iria encontrar, sabe? Pro lado sexual mesmo. Porque pra gente sempre foi negado, né? Sempre foi um sexo pra gente, sempre foi algo a ser clandestino, algo a ser escondido, né? Nunca fomos assumidos, né? Então a gente tem que procurar isso nessas formas mais clandestinas, não convencional. E é o que o João falou, nos aplicativos geralmente tinha essa coisa das pessoas não gostarem de afeminados. Os homens, eles procuram pessoas com um padrão, e esse padrão pro negro é o viril, e de preferência ser branco, né, e não ser negro também. E é isso, com o passar do tempo eu fui assim, eliminando isso da minha vida. Eu falei que eu não queria mais isso. Com pessoas brancas, me relacionando com pessoas brancas foi péssimo. Já ouvi coisas de homem, tipo assim, nossa, que pele é essa, né? Que pele linda, sabe? Eu me sentia estranho, me sentia animalizado. Porque a pessoa parece que tem um fetiche em você, sabe? E é sempre essa coisa no escondido, né? Nunca à luz do dia, ninguém pode nos ver, né? Então é bem complicada essa questão. E conversando sobre isso, assim, vocês já sentiram a necessidade de, por exemplo, vocês já forçaram algo ou esconderam? Porque, né, eu falo isso porque eu estava assistindo um vídeo de um youtuber, que é o Spartacus, né, que a gente conversou e vocês até conhecem, e ele falou que por muito tempo ele passou a adolescência dele tentando ir para academia, para justamente tentar atender a expectativa dos outros gays sobre o que é ser um homem negro, né? Vocês já passaram por isso de alguma forma, de querer esconder ou forçar essas características? Eu não falo por todo mundo, mas acredito que a maioria das bichas, das gays, já passaram e passam por isso até hoje. Eu já passei por tentar, né, engrossar a voz, geralmente quando falava mais com os homens, nas roupas, nas vestimentas, uma coisa mais heteronormativa, né? Pelo menos na nossa época, mais um pouquinho nos anos 2000, assim, era bem escasso ver, igual a gente vê hoje, os jovens já usando o que querem, né? Enfim, diversas vestimentas, maquiagem, não via muito. Então a gente tinha meio que se adaptar a esse meio heteronormativo, homofóbico mesmo, né? Que impedia de ser a gente, de sermos quem somos. Mas a minha questão hoje, com essa questão, eu não ligo. Hoje eu aprendi a fazer maquiagem, eu amo fazer maquiagem. Se eu quiser usar um shortinho, eu uso. Às vezes eu uso uma bermuda, sabe? Às vezes eu uso um camisão ou regata.
E essa questão do corpo, para mim, hoje, eu vou à academia, mas eu não vou à academia para entrar num padrão. Hoje eu vou para a academia por questão de saúde mesmo, de fazer uma atividade física, de não ficar parado, não pelos outros, e sim por mim mesmo, sabe? Pela minha imagem. E com o tempo a gente vai aprendendo a nos, sabe, moldar, nos lidar nessa sociedade que nos aprisiona, né? E começa tudo pelo amor próprio. Lembrei até de um ponto aqui, porque eu acho que esse processo de tentar se padronizar foi um processo levemente doloroso para mim, né? Quer dizer, eu sei que obviamente é doloroso também para a grande maioria de nós, né? Mas eu lembro que acho que logo no fundamental mesmo ainda, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, sei lá, que eu sentia essa vontade já. E não irei mentir que, vez ou outra, acho que dá uma recaída em mim, assim, parece que eu dou uma volta sem querer pro passado. E aí eu sentia uma extrema vontade e eu me sentia muito triste por não poder, mas eu tinha uma extrema vontade de fazer academia, de fazer essas coisas para poder tentar entrar num padrão, como é que eu posso dizer? Acho aceitável, mas era uma outra palavra, mas enfim, vou usar essa. Para poder conseguir entrar num padrão aceitável, né? Num padrão atraente, que fosse atraente para outros gays. Até pouco tempo atrás, eu tinha vários problemas, pouquíssimo tempo atrás, começo do ano. Eu estava com vários problemas em relação, porque eu acho que eu estava consumindo tanta coisa branca, e isso depois ainda de já passar por vários processos, já me entender e tal, mas chegou um momento que eu comecei a consumir uma coisa branca aqui, uma coisa branca ali, e aquilo foi me fazendo meio que uma lavagem, não sei se foi mexendo na minha cabeça, né, de uma maneira bem, bem, bem negativa. Conversei com uma amiga sobre, e ela me ajudou, né, e me alertou e me lembrou que, assim, por mais que a gente, pretos no geral, a gente tente o tempo todo chegar próximo de um padrão por N questões, a gente nunca vai conseguir. Eu esqueço disso e ela sempre me lembra, porque a gente nunca vai conseguir chegar nesse padrão, porque o padrão é o branco. Então, se o branco for um branco qualquer, ele vai estar no padrão. E aí, às vezes, eu sinto que eu não posso ser eu comum, eu tenho que me transformar, eu tenho que estar sempre pronto, eu tenho que estar sempre maravilhoso, lindo, muito bem arrumado, muito bem, sempre pronto. Eu não posso me dar ao luxo, às vezes, de, só quero pôr um chinelo na camiseta e sair na rua. É um processo que eu confesso que eu ainda tô... tô trabalhando, tá sendo... Mas tô trabalhando bem, acredito. Eu acho que tô no caminho. Mas estou trabalhando nisso, porque eu acho que ainda hoje em dia, né, a gente tem muito mais meios, eu pelo menos, né, tenho muito mais acesso a conteúdos, pessoas, amigos no geral, e que me ajudam a entender mais ainda. Por mais que eu já tenha, graças a Deus, adquirido muita coisa e me conhecido mais. E a minha questão, que o Lucas até falou também, que eu gostei, sobre a questão do amor próprio, que esse também foi uma coisa nova para mim, recente, de ano passado, mais ou menos, né? Essa questão do auto-amor mesmo, né? Ela veio no momento que eu tava bem na força, e aí eu acho que através do drag, da arte mesmo, do drag no geral, da arte mesmo, que eu sempre tive envolvido, me ajudou bastante a me entender como pessoa, a me libertar, né? Ficou um pouco confuso, mas é isso.
E essa questão, assim, sobre que vocês estavam falando, né, sobre esse momento de reencontro com vocês mesmos, de autodescoberta, uma coisa que é muito comum nesse processo de se descobrir, que os gays e as lésbicas passam, né, ou durante ou antes do processo de se relacionar com o sexo oposto, né? Vocês chegaram a se relacionar com meninas ou, né, na infância, essas coisas assim? Eu me recordo de um momento, eu lembro que eu tinha 12 anos, eu e minha família fomos para um aniversário em Linhares, de uns parentes que eu não conhecia na época. E nessa festa de aniversário tinha muitas meninas, né? Na minha idade também. E eu lembro que uma encasquetou comigo que queria me beijar. E na época, eu 12 anos, gente. Na época eu fiquei assim, meu Deus, alguém tá me querendo. E a menina, e dane-se, menina, menino, né? Na época, 12 anos, nem sonhava em saber que eu era gay. E fui ficar com essa menina. Aí a galerinha fez o comboio lá, foi meio escondida, assim. E eu lembro que eu beijei ela, essa menina, e depois eu fui correndo contar pra minha família, pras minhas tias e pra minha mãe. E elas celebraram, assim, ficaram assim, meu Deus, tudo que você beijou a menina, sabe, palmas. E aí hoje eu já refleti, né, sobre esse momento e eu percebo que esses relacionamentos héteros, né, eles são celebrados, né? As famílias incentivam as crianças desde muito cedo a serem héteros. E quando é com a gente, né, LGBTs, gays, lésbicas, bissexuais, isso nem sequer é falado dentro de casa, muitas das vezes, na maioria das famílias, ou até pior, né, expulso de casa. Então, isso me chama muita atenção. Essa foi a única memória que eu tenho de algo heterossexual vindo da minha parte. Nunca senti atração. Muita gente até hoje me pergunta, meninas, assim, amigas minhas, né? Eu nunca senti atração, mulher. Uma vez eu lembro de ter pensado que eu era bissexual. Eu acho que muita gente passa por isso, né? Aquela coisa tipo assim, né, ser gay já tá demais. Então, vou falar aqui que eu sou bissexual, né? Pra nem lá nem cá, uma coisa meio assim, né? E bissexual não é nem lá nem cá. Bissexual é bissexual, é uma sexualidade, né? Muita gente não entende isso ainda até hoje. Não é uma coisa indecisa. E não, depois disso eu falei, não sou bissexual, eu sou gay, é isso. É o que eu vou ser sempre, e ponto. Eu acho que seria não conta como ficar, né? Então, acho que não sei nem se eu tenho muita voz de fala nesse quesito. Mas no caso no caso de selinho, né? Foi tipo 2 vezes e foi tipo meio que forçado pra poder as pessoas pararem de encher minha cabeça. Porque foi na época da escola, e aí lá no fundamental, e aí o pessoal foi... E aí falou assim, não, porque fulana vai beijar o João, pro João, aspas. Não, porque o João deixar de ser viado. E eu só, que bacana, muito bom. E aí foi tipo com 2 meninas e foi tipo sempre nessa situação, porque eu era o viadinho, então vamos colocar o viadinho para beijar a menina, porque assim vai ter uma fórmula mágica, vai vir a fada madrinha da heterossexualidade e vai, transformar ele em hétero. E aí, né, não aconteceu. Mas não vou dizer que talvez algum dia eu me descubra bissexual, mas eu acho que também, mas eu tenho quase plena certeza que não. Mas porque tem algumas vezes que às vezes eu tô em algum lugar com minhas amigas e tal, e aí eu vejo uma menina muito bonita, e aí eu fico tipo brincando com ela assim, gente, eu acho que eu sou bissexual, porque aquela menina é muito bonita, será que ela vai me beijar se eu pedir pra ela?
E aí eu fico sempre nesse negócio assim, mas nunca vai. Então, se nunca vai, é porque eu só acho a menina bonita mesmo. Porque eu só gosto de olhar pra ela e falar, uau, você é perfeita. E é isso. Em relação às gays brancas, assim, vocês tiveram uma certa dificuldade em se relacionar, né? Vocês dois falaram que nunca namoraram, né? Mas essa questão, né? Porque pra mim, pelo menos, aquela ficada de uns certos dias, né? O ficante, pra mim também é considerado se relacionar, né? Então vocês tiveram certa dificuldade nessa questão dessas diferenças que a gente trouxe hoje, que vocês trouxeram, né? Nessa diferença de gay e bicha. Vocês sentiram dificuldades? A minha questão com as gays brancas, ela meio que nunca existiu. Quando eu ia nas 18 anos, né, quando a gente começa a sair, né, descobrir a vida, né, fora de casa, quer ver pessoas, né, parecidas com a gente do nosso meio, né, você se depara com, pelo menos aqui em Vitória, nas boates que eu frequentava, um ambiente muito branco e que não te acolhe, né? Você não, ainda assim, igual não era na escola, aqui também em outro contexto, você também não é visto como algo, né, belo, como algo desprovido de amor, né? E aí eu começo a perceber nessas festas que eu nunca ficava, né, com ninguém, saía no 0 a 0, ou de vez em quando uma lá ou outra, né, mas geralmente eram pessoas parecidas comigo, não pessoas brancas, né, eu nunca me senti desejado por pessoas brancas, e eu começo a parar para pensar, refletir mesmo nessas questões, né? Porque a gente, né, como vive numa sociedade bem racista, né, que já tem essa coisa do que é belo é branco, então isso está internalizado na gente, né? A gente desde pequeno vê pessoas brancas vistas como belas e a gente vai sentir interesse pelo aquilo. E o passo de desconstruir isso é muito longo. Igual o João falou, né, que ele estava tendo essas questões com a branquitude, né, de olhar para essas questões e não é fácil a gente desconstruir isso, é com o tempo. E hoje é muito difícil sentir atração mesmo por homens brancos, assim, eu não consigo mais me ver nesse local. Por exemplo, caso eu venha a me namorar um dia, eu acho que com uma pessoa preta seria melhor. Pode até estar sendo meio assim, né, tá escolhendo demais, né, porque parece que pra gente, né, é sempre assim, né, você tem que aceitar o que é posto para você, né? Mas não é assim, a gente sempre foi negado essa coisa do amor pra gente, né? Igual eu nunca me relacionei até hoje, muita gente fica chocada, mas eu falei, gente, tem tantas coisas envolvidas, sabe? Às vezes eu paro e penso, o problema sou eu, ou o problema são as pessoas, ou o problema é a sociedade, as coisas, diversas coisas envolvidas em cima, né? Porque não é só se relacionar, tem tantas outras questões, a gente tem que se dar para uma pessoa, né? E hoje eu me boto em primeiro lugar. Eu acho que para eu conseguir me relacionar fica até mais difícil, porque foi um processo de tanto procura de amor próprio, para você achar uma pessoa que esteja, sabe, junto com você nisso, nessa questão também, é complicado, é difícil, porque você vai querer alguém que te ame pelo jeito que você é, né? E hoje em dia parece que tá bem escasso isso. Então, perdão, novamente. E essa questão da branquitude, eu acabei me afastando mais. Eu prefiro encontrar pessoas que se pareçam comigo. E é isso. Eu consigo observar essa dificuldade bastante. Eu hoje em dia também evito tentar me aproximar de gays brancas no geral. Teve uma vez, gente, eu fico passada com isso. Teve uma vez eu estava na boate, já pegando um menininho, e aí aconteceu o seguinte: me chega uma gay branca atrás de mim
me dá um cutucão mesmo, aperta meu ombro. E aí começa a conversar comigo. E do nada solta nossa, você é tão exótico. Eu queria que você estivesse vendo a mãozinha que eu tô fazendo, porque ele fez uma mãozinha na hora de falar. Ele falou, nossa, você é tão exótico. E fez um movimento com a mão, mexendo os dedinhos. Nossa, não sei nem como que eu dizer isso em áudio. Mas enfim, parecia que eu era um ser mágico, de outra dimensão. Eu acho que aquela gay estava se sentindo no País das Maravilhas quando ela olhou pra minha cara. Porque eu acho que ela ficou passada com a beleza e falou esse negócio, que eu fiquei, gente, não é possível. Eu tô falando brincando assim, mas, gente, eu fiquei me sentindo um animal em exposição, que eu fiquei, gente, que isso? Exótico, querida, eu sou o quê? Eu sou um negócio de Madagascar? Mas, enfim. Mas sinto muito essa dificuldade com gays brancos, porque a maioria das gays brancas ou tem essa reação, né, de uau, você é tão exótico, que coisa de outro planeta, ou tem a reação ou tem a rejeição, né, ou tem a rejeição, ou tem o olhar julgador, ou, né, enfim, o racismo interno, né, que a gente não pode esquecer. E sobre essa questão de se relacionar, né, com gays brancas, citando novamente o vídeo do Spartacus, né, que ele tá falando sobre a solidão do gay preto, ele fala que quando ele ficou adolescente, né, que ele começou a fazer amigos, ir para a faculdade, sair com os amigos, aí o seu grupinho de amigos gays tinham muitos amigos que eram brancos. E aí, quando eles iam para as baladas, para as festas, ele sempre sentia que esses amigos eram sempre mais requisitados, que as pessoas davam em cima deles, que eles sempre estavam falando de relacionamentos diferentes, né? E vocês sentiram assim essa questão com os amigos de vocês? Sim, inclusive eu tenho alguns, na verdade poucos, eu fico até pensando sobre isso, na verdade. Mas eu tenho alguns poucos amigos que são gays e que são brancos também. E tipo assim, todos eles, tipo, todos, sem exceção, sem tirar nem pôr, todos eles ou namoram ou já namoraram em algum momento. E eu via que essa questão de relacionamentos, né, eu percebo que essa questão de relacionamentos para eles chega a ser até assim, eu conversando, né? E eles falavam numa tranquilidade, numa facilidade, de tipo assim, porque não, que eu fui na festa, peguei uns 5, uns 10, não sei o quê. Tudo bem que quando João, pessoalmente, quando eu vou nas festas, eu fico muito alucinado, muito alucicrazy, fico doida mesmo. Mas tipo assim, às vezes eu fico pensando se às vezes isso eu ir focado em mim foi uma coisa que de mim mesmo, de tipo assim, da minha 100% da minha livre, espontânea e total vontade, ou se às vezes não é uma coisa interna para poder me proteger, né, essa questão de que eu vou para ficar doida, para me alucinar, para ficar doido, pular lá, gritar, me jogar no chão, e é isso. E aí, às vezes eu fico pensando se essa coisa toda é mais uma questão de autoproteção, às vezes. Enfim. Mas eu consigo observar bastante isso nos meus ciclos, né, nos meus ciclos de amigos gays brancos, que eles têm essa questão de... essa facilidade mesmo, né? Essa super liberdade de vários relacionamentos e simplesmente acontece, não tem muita burocracia, é simples, começou, terminou, começou e vai seguindo a vida, assim. Eu sinto a mesma coisa que o João falou, dessa questão da autodefesa, de você ir para os eventos, né? Não focando em eu quero ficar com alguém, eu quero beijar na boca. Você já tira essa expectativa de você. Com o tempo você passa a tirar
O que também é uma coisa ruim, né? Porque todos nós somos dignos de beijar na boca. Mas o nosso corpo, ele já vai fazendo essa autodefesa. Então, aí você já troca por... Eu vou pra dançar, né? Pra zoar com meus amigos. Eu, pelo menos, depois dos meus 18, 19 anos, foi sempre assim. Eu não demorei muito pra já começar a virar esse jogo, né? Essa autodefesa. E essa questão dos amigos brancos também, que não são muitos. Também os amigos gays brancos, eles namoram sim. O meu melhor amigo, que também é um homem gay branco, ele começou a namorar pela primeira vez em 2019. No começo eu fiquei bem assim, né? Aquele ciúme de amigo mesmo, será que vai dar certo isso? Tipo assim, já, né? Mas aí acabou que eles estão firme e forte. E é isso, você vai se sentindo assim, como se você fosse, sabe, não passado pra trás, mas tipo assim, a vida tá passando, todo mundo tá aí namorando, todo mundo tá vivendo, e você tá ficando de coadjuvante, sabe? Você fica assistindo, sabe? Seus amigos héteros estão casando, estão tendo filhos, seus amigos gays já começaram a namorar, né, já é tardio também, né, mesmo para os gays brancos já é mais tardio, mas mesmo assim eles ainda vêm antes da gente, né, essa questão de relacionamento, e você se sente, sabe, eu me amo, eu tenho amor próprio, nem muitos têm, mas, né, no meu caso, eu, né, essa questão eu trabalhei bem, mas e aí, isso até que ponto isso basta, a questão do amor próprio, porque nós somos seres humanos, nós precisamos, às vezes, do contato de outras pessoas, né, e eu me sinto assim, meio coadjuvante da vida alheia. Eu tô amando ouvir vocês sobre esse tema, assim, sobre relacionamento, né? Porque é muita coisa, assim, que a gente nem imagina. Acredito que muitas pessoas próprias do movimento negro nem imagina, né? Mas a gente vai agora pro nosso último bloco, né? Isso é triste, meu coração até dói aqui, né? O nosso último bloco. Mas é um bloco mais leve, tá? Porque eu sei que eu fiz muitas perguntas para vocês, né? Meio pesadas até. Então, agora a gente vai para um bloco mais leve, até porque a gente está, né, no nosso mês de orgulho, né? Orgulho LGBTQI+. Então, é importante que a gente converse sobre algumas coisas. E até porque, né, não é só de choro que vive um LGBTQI+. Só para descontrair, falando de estereótipos, né? Tem aquele estereótipo de que toda bicha ouve Lady Gaga. Vocês ouvem Lady Gaga? Se não, o que vocês costumam ouvir? Então, ouço bastante, inclusive. Mas ouço Lady Gaga, agora eu tô aumentando um pouco mais o meu repertório, né? Porque realmente a primeira, acho que para muitas de nós, né, muitas gaysinhas, Lady Gaga foi importante. Ela apareceu com toda aquela representatividade para nós, dedicando prêmio para nós, e a gente fica muito emocionado. Mas hoje em dia aí eu fui abrindo o leque, mas aí, né, tem as divas, né, que tem que ter, que eu acho que é o pacote básico, que é o quê? Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, que tem essa tríade. Querida, eu não só gosto muito de Beyoncé, como eu venero a Beyoncé. Se eu pudesse, eu teria uma estátua da Beyoncé no meu quarto. Mentira, nem tanto. Mas, gente, Beyoncé, pra mim, ela é a principal de todas. Tem, tipo, todas as outras rainhas, e tem a Beyoncé, que é tipo a rainha das rainhas. E aí tem a Beyoncé e é isso. E tem as divas brasileiras, né? Deixa eu ver.
Calma aí, que eu tenho que lembrar que eu sou muito international. Mas, tipo assim, ultimamente eu tenho ouvido bastante. Tem um menino preto que eu tô ouvindo que o nome dele é Lil. E ele é lá do Rio de Janeiro, ele é LGBT e ele faz um som muito maravilhoso que eu amo, que é Lil o nome dele. E aí eu tô começando a ouvir ele agora. Também eu gosto muito da Lia Clark, Aretusa, Glória Groove, enfim. Mas o Lucas também vai poder deixar o Lucas falar, porque tem outras divas também, senão eu vou falar todas. Já deixando claro aqui que ele é Beehive, então assim, tamo junto, porque eu também, desde quando eu me entendo por gente, Beyoncé, tudo pra mim. Tenho todos os CDs, discografia completa. Nossa, inclusive o álbum For dela fez 10 anos essa semana passada. Eu ouvi assim todo dia o álbum 1000 vezes. Lady Gaga, amo de paixão Lady Gaga, mas meu coração sempre foi da Beyoncé, entendeu? Meus amigos são tudo Little Monster também. A gente fica meio dividido assim. Amo Lady Gaga, Rihanna também, fui criado com Rihanna. Mas eu sou bem Beyoncé e Nicki Minaj. Nicki Minaj, pra mim, também, ela me moldou, assim, sabe? Desde 2010, quando eu ouvi Super Bass, eu falei, meu Deus, quem é essa mulher fazendo um pop rap, sabe? Nossa, mistura todos os gêneros e ela, assim, rainha do rap. E além dessas queens, né, dessas divas que a gente já tá cansado de saber, aí meu gosto musical ele varia muito. Eu ouço muito hip hop, não só mulheres, mas homens, ou não só homens como mulheres também do hip hop. Eu gosto bastante de rappers, né, no geral, são várias que tem hoje em dia. Eu ouço muito R&B, gente, eu amo, é meu gênero preferido. Pop, né, no geral. E assim, cantores que eu destaco, né, trazendo essa questão, né, de ser preto e gay, o Frank Ocean, né, que ele é bissexual, ele canta R&B, ele é assim, um artista excepcional, já trabalhou com Beyoncé, já trabalhou com diversos artistas massas. Tyler, The Creator, que lançou, ele é um rapper, né, também LGBT, preto, lançou o álbum dele sexta-feira passada, junto com a Doja Cat, inclusive eu amo gente Doja Cat. O Rico Dalazan, daqui do Brasil também, que ele também é rapper e pop, preto, gay, bicha preta. Eu gosto também de quase ninguém conhece, Duran Bernard. Cantor de R&B contemporâneo também, gay preto americano. Eu ouço muita música norte-americana, né? Mais do que brasileiro, quanto eu deveria ouvir de Brasil, eu não ouço tanto, confesso que eu tenho esse déficit. E o maior gay preto que tá no momento, né, que é o Lil Nas X, né, que tem aquele single dele maravilhoso que é Montero, Call Me By Your Name, né, que deu muita polêmica e dá até hoje, né, um clipe que ele faz aquela alusão ao céu, inferno, né, tem aquela coisa do Jardim do Éden, ele mexe com essa coisa bíblica, né, e coloca a homossexualidade. Então, tipo assim, ele tá quebrando, assim, padrões mensuráveis, né, na apresentação que ele fez no Beat domingo agora, ele cantou essa música, performou e beijou no final da apresentação um dançarino. Então, assim, isso causou um reboliço que esse BET, né, essa apresentação é de um canal de programa negro, norte-americano, mas eles tratam as questões da negritude, mas eles não tratam as questões da LGBT, porque a comunidade negra norte-americana ela é bastante homofóbica, né? Criada muito com a igreja evangélica lá, é muito forte. Então, assim, a comunidade negra é muito homofóbica e ele sofreu diversas críticas por causa dessa apresentação desde domingo e vem respondendo nas redes sociais em cima, ele não se cala. Então, assim, é um artista assim, que a gente precisa agora, sabe, dessa representatividade e tá só começando. Queria saber, assim, de vocês, a gente falou de tantas coisas ruins, né, hoje, sobre os momentos difíceis que vocês passaram, mas qual foi a melhor parte de ser bicha preta para vocês? E, João, no final, eu queria que você comentasse, assim, a sua experiência como drag queen também pra gente. Bom,
Um dos melhores momentos como bicha preta são vários, mas um que eu acho especialíssimo foi, eu acho que eu tive um papel importantíssimo em uma das peças que eu participei, né, porque eu era do grupo de teatro. E basicamente na peça, gente, eu era uma bichona, mas uma bichona, tipo, nossa senhora. Nossa, mas eu gritava, eu fazia estardalhaço e não sei o que, era toda, não sei o que, e aí, tipo assim, eu acho que nesse momento, esse personagem, eu acho que a Alice até já assistiu essa peça, eu acho que ela vai lembrar, e aí, tipo assim, ele entrava já gritando, assim, e eu acho que nessa peça, esse personagem, ele me ajudou, ele me acordou, assim, ele me despertou, acho que foi ali que tipo assim, tanto a minha diretora quanto eu mesmo, eu falei, gente, que isso? Nem eu sabia que tinha tudo isso aqui dentro, toda essa coisa aí dentro. E aí, eu acho que eu peguei esse personagem e tudo que eu tinha dentro de mim, eu joguei em cima dele, e aí ele pegou e falou, não, querida, você não tem que jogar pra mim, você tem que jogar pra fora, pro mundo. E aí ele fez esse momento aí de jogar pro mundo. E aí, hoje em dia, né, eu tenho a minha drag, que é a Joanne, que é um projeto, na verdade, de muitos anos e que eu finalmente consegui colocar pra fora, colocar, né, conseguir tirar do papel agora, nesse ano, mas eu venho pensando e trabalhando na Joanne há muito tempo mesmo. E aí, antes de eu conseguir realizar ela do jeito que eu tô realizando ela agora, eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer o que eu faço hoje. Não que minha maquiagem seja lindíssima, gente. Vocês vão ver as fotos lá, vocês vão ficar até, uai, gente, ela falou que era isso tudo, mas tô confusa. Mas apesar de que hoje, tipo assim, ela ainda, eu preciso trabalhar muita coisa ainda, mas no nível que eu vejo que ela tá chegando hoje, eu nunca, de verdade mesmo, nas primeiras, há um ano atrás, eu não imaginaria que eu conseguiria chegar nesse ponto que eu consegui chegar hoje. E aí, acho que esses dois momentos para mim são os principais, e se eu fosse escolher um desses dois, seria a Joanne. Que a Joanne, pra mim, é a minha maior realização na vida, eu acho. Tipo, toda. Que a Joanne me ajuda a me entender, a Joanne me ajuda a entender o mundo. E a Joanne é a minha vida. E é isso. Eu perdi minha vida, vai ser só... Eu não só consigo imaginar minha vida com Joanne. Sem Joanne, não tem vida. E é isso. Os melhores momentos de ser bicha preta, pra mim, é quando as pessoas reconhecem essas nossas potencialidades, sabe? Em contar mesmo da nossa vida, igual vocês estão propondo aqui, né, com o podcast, sabe? Das pessoas reconhecer a potência que você representa na sociedade. Pra mim, isso é que me deixa, sabe? Dá forças de viver, de continuar, sabe? Sendo quem somos, sendo do jeito que nós somos, falando o que pensarmos, o que quisermos pensar, nos relacionarmos com as pessoas que a gente quer, da forma que a gente quer. E é isso, e olhando para trás eu vejo tantas pessoas, sabe, que contribuíram para a nossa cultura, tipo o Jorge Lafon, que foi a Vera Verão, sabe? São referências que passaram pela televisão brasileira, pelo Brasil, deixaram sua marca, né? Antes eram coisas negativas, vistas como coisas negativas, mas hoje as pessoas, né, a nossa comunidade, sabe o valor que essas pessoas tiveram. A Lacraia, que participou, né, da dupla de funk carioca, né? Que antigamente xingavam, né, as crianças que eram LGBTs pretas e de lacrar, era visto como algo negativo, mas hoje a gente sabe que foi pessoas maravilhosas que passaram pela nossa história, que fizeram história. Então, assim, as pessoas negras, trans, travestis, LGBTs,
bichas pretas, são o que fazem cultura, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. A cultura vem dessas pessoas. Os bastidores são essas pessoas que fazem as maquiagens dos artistas, que vestem os artistas, as grandes marcas. Elas estão lá, essas pessoas, sabe? Então, assim, a gente só não é a capa, né, da frente, mas a gente está começando a ser. Então eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Eu amo ser o que eu sou, o que eu represento na sociedade. Eu amo ver bichas pretas felizes, namorando, se amando. Amor próprio pra mim é tudo, sabe? E é isso, eu só quero ver o nosso povo sorrir, contar coisas boas, e não só coisas ruins são parte da nossa vida. Nós temos muito a acrescentar, e é importante que as pessoas vejam isso e nos dê a oportunidade, né, de falar, de contar um pouquinho da nossa vivência. Interessante essa questão que você trouxe, né, de que muitas das vezes os coreógrafos, os maquiadores são todos bichas pretas, né, e na realidade eles acabam sendo invisíveis, né, para a sociedade. Como a gente está, né, no mês de orgulho LGBT, e ontem foi o dia, ontem, né, porque hoje é o dia 30 e o dia oficial é o dia 28. Como foi o dia 28, a Globo passou assim um documentário trazendo muitas vivências do alfabeto inteiro, né, do LGBTQI+. E teve, inclusive, muita representatividade. E eles trouxeram uma pauta, assim, que eu acho que eles frisaram bastante essa questão, que é o apoio da família, né, e o apoio dos amigos, e como isso é tão importante para a comunidade LGBT. E uma drag queen, né, falou que ninguém vive sem amor, né, todo mundo precisa de amor. E aí eu queria, assim, perguntar para vocês como foi isso para vocês? Quem foi o apoio de vocês? Foi alguém da família? Foi algum amigo? Podem citar nomes, mandar beijos, fiquem à vontade. Aqui em casa eu tenho o apoio dos meus pais, né? Não foi um processo, né, rápido, né, essa questão de se adaptar mesmo, né, ao que eu represento, ao que eu sou. Mas hoje em dia, assim, não tenho o que falar, eu só agradeço por ter meus pais na minha vida, eles são meu tudo, né, eu sou filho único, gente. E eles me amam do jeito que eu sou, me apoiam, me encorajam, minha família me adora, todo mundo, não tem palavras, todos me amam, eu amo todos. Minha família é muito unida, a gente está sempre festejando, né, comemorando a vida do outro. E meu relacionamento com meus amigos é maravilhoso, né? Assim, eu já tive mais amigos, né? Mas também por conta da pandemia e de diversas questões, esse ciclo veio diminuindo. Mas os que eu tenho hoje, assim, são meu tudo também. Eu amo muito eles. Quero mandar um beijo pro Anthony, pra Júlia, pra minha mãe Lúcia, pro meu pai Luciano, pro meu amigo Elton também, que eu amo ele. Vou mandar esse podcast pra ele ouvir. E é isso, eu amo muito eles são meu tudo. Aqui em casa também foi um processo muito complicado. Apesar de que, tipo assim, eu já sabia que minha mãe já sabia, né? E aí foi bem recente, na verdade, essa questão de oficializar, né? Tipo assim, mamãe, sou viado, tá? E aí foi no ano novo, Davi, ele foi no ano novo foi 2020? Foi. De 2020 para 2021, né? E aí foi no ano novo e que, tipo assim, oficializou, né? E aí um olhou pra cara do outro e aí foi tipo assim, é isso aí. Que eu tava de maquiagem, pá, e aí tipo assim, eu só olhei minha mãe e falei, então, é isso aí. Aí ela, é isso aí. E ficou isso aí, e é isso aí, e tá tudo certo. E aí ela falou umas palavras bonitas, eu fiquei emocionada, e foi isso. E também eu sempre fico feliz também que tenho uma rede de apoio muito grande. Eu tenho muitos amigos que não só me apoiam, eu, João, mas que também apoiam muito e que dão muita força para minha drag, para a Joanne. Eu fico muito feliz, principalmente por isso. Que eu tenho um lema que é tipo assim, querida, você pode tacar uma pedra na minha cabeça, mas se você falar um A errado da Joanne, eu vou te rasgar na facada. E aí que eu sou violenta, gente.
Tô brincando, não sou violenta assim não. Mas... E aí, tipo assim, eu fico muito feliz de ter essa rede de amigos que estão ali por mim e pela minha arte também. Então, eu fico muito feliz de poder ter esse apoio em ambas as coisas. Gente, se esse podcast fosse gravado com câmera, vocês iam ver. Toda vez que vocês falam alguma coisa, eu fico com as minhas canjicas escancaradas, assim, sorrindo pra vocês. Sério. Eu estou extremamente feliz, de verdade, com esse episódio, com os convidados. E, né, nosso podcast, infelizmente, chegou ao fim. Mas antes da gente finalizar de verdade, eu queria, assim, pedir vocês para fazer assim uma fala para todas as gays, bichas, pretes que estão nos ouvindo, coisas que vocês gostariam de ter ouvido quando novos, ou coisas que eu não perguntei para vocês no episódio, coisas que vocês acham pertinente trazer. Bom, gente, o meu recadinho do coração da titia que eu já tô velha, já tô chegando na idade, né, que eu tenho 23 anos, eu já me considero idosa. Brincando. Mas o meu recadinho para as gays, principalmente as gays pretas que estão aí nesse processo, começando a se reconhecer. Gata, persistência. Vai ter uns héteros chato que vão ficar na sua cabeça, mas isso é eles que eles têm que resolver com eles mesmos, entendeu? Finge que as coisas você vai fazendo um filtro no seu ouvidinho. Tem certas coisas que a gente tem que deixar entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque se a gente absorver esse monte de coisa que a gente não precisa absorver, isso vai fazer mal pra gente. E gata, eu sei que lá na frente você vai estar ainda melhor que eu. Porque eu, hoje em dia, tô aqui, gata perfeita, mas a gata fez o quê? A gata fez o trabalho, entendeu? Os trabalhos, haja trabalho. E estamos aí resistindo. Então, acho que é isso. Deixo para vocês, tenham resistência, persistência e brilhem. É meu Insta, para futuros crushes. Estou disponível para encontros rápidos, ou não, talvez. Eu sou .joão, e o Insta da minha drag é Joanne, se escreve com Y, Joanne Kutler. Mas no meu Insta é mais fácil vocês achar o meu Insta. Aí no meu Insta tem a Joanne lá também. Bom, a mensagem que eu deixo para as LGBTs, pretos, novos que estão iniciando a vida ou não, é que, olha, vai com calma, tudo vai se resolver no seu tempo, não se apresse, o amor próprio ele não vem de imediato, é constante, é um trabalho difícil, ainda mais pra gente, né, negro, gay, é um trabalho que não é da noite pro dia. Se apegue a essas pessoas que você considera que são importantes para você, que amam você do jeito que você é, e de ruim você só ignora, você só foge, ou responde também, porque também a gente não é obrigado a ficar calado, entendeu? Quando sofrer preconceitos ou injustiça. Mas se você vê que tá correndo risco de vida, você só segue seu caminho e cai fora. E é isso, se amem mais, ame seu cabelo, ame seus traços, ame sua pele, ame sua voz, ame o jeito que você é, entendeu? Todos nós merecemos ser amados, nós somos dignos de amor, de afeto, de carinho. Nós não merecemos passar por nada de ruim nesse mundo, muito pelo contrário, merecemos tudo que é de melhor, nós somos pessoas maravilhosas e que temos muito que viver e acrescentar nessa vida. Vai dar tudo certo. Tá bom? E é isso. Meu Instagram é Lucas Inácio C. Só isso mesmo. Boa noite. Perfeitos. E agora é aquele time de trazer assim as referências de vocês, indicar algum filme, alguma música, alguma diva, algum divo, qualquer coisa que vocês queiram indicar para os ouvintes.
Bom, tenho 3 indicações. A primeira é o livro Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan. Ele é um livro maravilhoso que ele fala sobre a história tanto de luta e também de como foi a construção de como foi, né, a homossexualidade no Brasil, desde a época da colônia até a atualidade. Série que eu recomendo que tem na Netflix, Pose, assistam, Pose, é P-O-S-S, simplesinha, digita lá na Netflix, acha nas internet aí também. E também, por último, mas não menos importante, eu queria recomendar para vocês também o artigo da docente Meg Rayara Gomes de Oliveira, que ela é da Universidade Federal do Paraná, e o título da tese dela é O Diabo em Forma de Gente, Resistência de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação. E aí ela fala bastante ela fala bastante nessa tese sobre como que é, né, desde como que é a construção da imagem, que a bicha preta, desde pequenininha, ela vem as imagens que são apresentadas para ela e a imagem que ela vai construindo ali, no caso, como é uma tese mais voltada para dentro da sala de aula, então ela fala basicamente como que funcionam essas relações da bicha preta consigo mesma e com os outros dentro do ambiente escolar, mas também por fora também. Esse artigo está disponível online, tem no acervo digital da UFPR, aí é só digitar esse nomezinho, né, o nome do artigo, acervo da UFPR, que já vai aparecer o linkzinho para vocês baixarem. É um pouco longo, mas aí vai lendo aos pouquinhos. É isso. As minhas indicações, eu indico um autor chamado James Baldwin, que ele nasceu em 1994, ele foi um romancista, ensaísta, poeta e crítico social, ele é norte-americano, e ele abordava em suas obras pressões sociais e psicológicas que os negros sofriam, mas também os negros homossexuais. Ele negro, ele era, né, negro e homossexual também, e é um autor, assim, fundamental, sabe, fundamental, porque ele também, além de abordar essas questões das pressões sociais, ele procurava, como é que se fala? Superar esses obstáculos que são internalizados nas pessoas, né, nos indivíduos, em busca da aceitação. O James Baldwin é o nome dele. E série eu indico, assim como o João, gente, sou suspeito para falar, Pose, assistam Pose. Indiquem para sua mãe, para suas tias, para seu pai, vejam como é uma série bem familiar, dá para ver com a família também. E acaba que a gente tá levando cultura para os outros também, né? Porque Pose, gente, é cultura. Foi até finalizada, infelizmente, fiquei muito triste com isso, mas acabou. A série foi finalizada agora há pouco, a 3ª temporada acabou, ainda não tá disponível a 3ª temporada nas plataformas, acho que na Netflix tem a 1ª e a 2ª, mas assim, excepcional, né? É a série que mais tem um elenco trans, travesti preto, LGBT preto, latino, de todas, assim, pra mim é a série do milênio, não tenho palavras para descrever Pose. Eu gosto também da série Dear White People, aborda também a questão da bicha preta, acho que é o Lionel, o personagem. Mas é isso. Indico também Legendary. Legendary é um reality show, um elenco todo trans, bichas pretas, majoritariamente negros, né? E aborda a questão do ballroom, assim como o Pose também aborda, só que essa é literalmente pessoas do ballroom, né? Das casas de Vogue norte-americanas. E aí tem os jurados que julgam e as pessoas fazem essas casas, que chamam de casas, tem looks exuberantes e performances, né? E eles batalham por um prêmio de $100 mil. E aí os jurados julgam. É maravilhoso, gente. Assista o Legendary, o nome. Então, gente, infelizmente, nosso episódio chegou ao fim. E primeiramente eu queria agradecer a vocês dois que trouxeram tantas mensagens bonitas pra gente, trouxeram a vivência de vocês. E é muito importante pra gente que tá ouvindo.
Queria agradecer também a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E a nossa querida equipe, que auxiliou em toda a produção do nosso podcast. E lembrando, gente, o nosso podcast foi financiado pela Lei Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. Sigam a gente no Instagram, o nosso arroba é @meouveproduções. Bom, gente, estou muito feliz com o episódio de hoje, então a gente se vê na próxima. Um grande beijo.